Marcos capítulo 3, vamos ler hoje do versículo 13 até o versículo 20. Estas são as palavras de Deus. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, a Tua graça. Senhor, abre o nosso entendimento para receber que o Senhor vai falar conosco hoje, Pai. Que eu saia daqui transformado, que a Tua noiva saia daqui transformada, Pai. Que nós possamos ser completamente transformados pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito interessante que semana passada, não sei se os irmãos lembram, eu falei, a gente terminou com Jesus na praia. Jesus, ele sai da cidade e vai para a praia, porque na praia tem espaço para receber multidões, e vem multidões de vários lugares, vem multidões de várias nações encontrar com o Senhor na praia. E quando esse povo está todo reunido lá na praia, ouvindo a pregação da palavra, muitos sendo curados, muitos sendo libertos, Jesus sai da praia e sobe um monte. Só que agora ele já não convida todo mundo, ele chama apenas 12 pessoas. E é interessante que a Bíblia dá a motivação porque ele escolheu aquelas 12 pessoas e não outras 12 pessoas. Leia aí no texto, o primeiro versículo, qual foi a motivação? Porque no versículo 13 Jesus escolheu aqueles 12 e não os outros. Aqueles que ele quis. Por que Pedro? E por que não Manuel? Porque ele quis Pedro, não quis Manuel. Por que João? Por que não, sei lá, Sepúlveda? Porque ele queria João, não Sepúlveda. Ele quis João, ele quis Pedro, ele quis Tiago, ele quis Mateus. Ele quis cada um daqueles 12 homens, inclusive Judas Iscariotes, que depois a Bíblia até fala que foi um dos que traiu, mas o motivo por que ele escolheu aqueles 12 não outros, porque ele quis. Só. Esses 12 foram escolhidos para andar com ele. Ele claramente diz, eles sobem para o monte, ele explica para eles, vocês estão aqui porque eu quero que vocês andem comigo, aprendam comigo. Depois eu vou enviar vocês para que vocês façam 3 coisas principais. A primeira, a principal de todas, pregar a palavra. E as outras 2 que acompanham a pregação, curar os enfermos e expulsar os demônios. Esses 12 são identificados por nome, não são 12 pessoas, vamos dizer assim, caixa branca. Não são 12 pessoas sem nome, aleatórias. São 12 pessoas específicas, identificadas por nome. Mas os 3 primeiros, é interessante que, se você parece até que tem uma ordem, porque Marcos coloca os 3 primeiros, são os 3 que Jesus mudou o nome. O primeiro que era Simão, Jesus mudou para Pedro. Se eu falar para você o apóstolo Simão, ninguém sabe de quem eu estou falando, mas se eu falo apóstolo Pedro, automaticamente você já sabe de quem eu estou falando. O nome dele era Simão, Jesus mudou para Pedro. Aí tem Tiago e João, que a gente ainda reconhece, porque Jesus deu um nome para os 2. Os 2 eram os Boanerges. E aí você fala, meu Deus, mas o que significa Boanerges? São os filhos do trovão. Jesus mudou o nome deles. Depois os outros 9. E por último na lista fica o traidor. Então parece que existe até uma ordem. O primeiro, o mais importante, Pedro. O último, o menos importante, aquele que traiu a Cristo. Agora com esses 12 discípulos, porque veja, Jesus tinha um monte de discípulos, pessoas que tinham querido segui-lo, e que estavam ali em busca dele, queriam ouvir o que ele tinha para dizer. Mas agora tem 12 que Jesus quis que estivessem com ele, e que são os discípulos oficiais de Jesus. Jesus desce do monte,
Só que agora ele vai para a cidade, ele vai para casa. E vem uma multidão atrás dele. Aquela multidão da praia invade a cidade. E essa grande multidão vem até ele e começa a incomodar as pessoas. Começa a incomodar as pessoas na cidade. E num certo sentido começa até a incomodar o próprio Jesus e os discípulos. Mas não no sentido de incomodar como se Jesus não quisesse que elas estivessem lá. Mas incomodar no sentido que eles não conseguiam nem comer. Era tanta gente que eles não conseguiam parar para comer. Então essa é a história que nós acabamos de ler. Resumidamente, a história é essa. Agora eu quero começar a meditar com você sobre essa história e pensar o seguinte. Primeiro, você percebeu o movimento que aconteceu aqui nessa história e como ela se parece com a história do encontro de Deus com Israel no Monte Sinai? Porque vem aquela multidão de pessoas que Deus acabou de tirar do Egito, atravessa o Mar Vermelho, elas vêm caminhando por quilômetros do deserto até chegar nesse lugar onde tem um monte, mas ninguém sobe no monte, todo mundo fica ali no vale, na planície, só olhando para o monte. E aí Deus avisa Moisés: vou descer no monte e vou aparecer. E o povo vai ver que eu me manifestei nesse monte. E aí, Moisés, você vai subir para se encontrar comigo. E aqui parece com isso, não parece? Você tem uma multidão aqui na planície, no caso a praia. E aí Deus, na pessoa de Jesus, vai para o monte. Vai ter um encontro com o seu povo, vai passar uma lei, vai passar uma comunicação. E da mesma forma como Deus escolheu Moisés, agora Jesus escolhe 12 homens. Esses homens vão subir ao monte e vão receber uma revelação da parte de Jesus. Que o resto da multidão não vai estar lá. Mas essa multidão depende que esses 12 homens desçam no monte para contar para aquela multidão o que é que Jesus tinha falado com eles. Então Jesus, primeira coisa que vem aqui, óbvio, quando Jesus faz esse movimento, ele traz pessoas de várias nações, elas caminham por desertos e vários quilômetros, dias de viagem, até chegar no pé desse monte, na praia. Ele cura elas, ele liberta elas, e aí ele fala para elas: fica aqui, eu vou subir no monte aqui, você, pega aí o que vocês têm, sobe, vem aqui que eu vou conversar com vocês. O que Jesus é na história? Ele é Jeová. Ele é Jeová que veio encontrar com o seu povo. Ele quer que você lembre dessa história. Lembra que Jesus não fez... nada na vida de Jesus aconteceu por acaso. Nunca, nada. Nada foi por sorte, nada foi sem querer, nada foi sem propósito. Tudo tem um propósito. Ele é o Jeová que veio ao encontro do seu povo. O seu povo veio se encontrar com ele. Esses 12 discípulos agora são como os príncipes de Israel que o Senhor escolheu para encontrar com o Senhor no cume do monte, para subir o monte e ouvir a palavra de Deus. Agora, se nós nos colocarmos nessa história, se nós ouvirmos essa história e perceber que não está falando só sobre 12 homens do passado, totalmente sem relação com a gente, mas se nós percebermos que nós estamos nessa história, que nós estamos dentro dessa história, e o nosso papel é mais ou menos assim. Primeiro vamos entender qual é o papel de Jesus. Jesus é Deus que veio nos salvar. O Evangelho de Marcos, do começo até agora, parece que em cada página Jesus é Deus umas 5 vezes. Em cada página do Evangelho, Jesus é revelado como Deus que veio salvar o seu povo, que desceu do céu para salvar o seu povo. A igreja é o Israel de Deus, é o povo de Deus que ele reúne quando ele se arrepende, quando ele se converte, quando ele vem em busca do Senhor. Então essas pessoas que se arrependem dos seus pecados entram no povo de Deus através da fé em Jesus Cristo, se tornam o que é a igreja. A igreja é um povo, e é um povo que pertence a um Deus, que é o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. E esses 12 discípulos são os responsáveis para ouvir exatamente o que é que Jesus está falando e comunicar com a igreja, testemunhar para a igreja: Jesus disse isso,
Jesus fez isso. Jesus mandou isso. Jesus quer que seja assim. Jesus quer que seja assado. Ele determinou cada uma dessas coisas, inclusive quais eram as testemunhas. Esses discípulos são escolhidos agora, no começo do ministério de Jesus, para ser as testemunhas da ressurreição de Jesus que vai acontecer lá no fim, daqui a alguns anos. Porque a gente pode ler o Evangelho de Marcos, se você tiver com vontade, em 1h30 você lê inteiro. Talvez 1h30 você lê depressa, né? Mas se colocar umas 3 horas assim, você lê o Evangelho de Marcos com calma, inteiro. Só que a história que ele está contando levou anos para acontecer. Tudo isso aqui foram anos acontecendo. Esses discípulos são escolhidos pelo Senhor no começo do seu ministério para ser as testemunhas que vão falar da ressurreição que vai acontecer só depois. Então os discípulos, irmãos, eles têm esses 12 discípulos, eles têm 2 características muito importantes. A primeira, eles são únicos, não tem como imitá-los, não tem nada parecido com esses 12. Ninguém na igreja é parecido com esses 12. Todo mundo que quer parecer com esses 12, que quer ser como um dos 12 no sentido de ocupar o espaço que eles têm exclusivo na igreja, acaba criando um problema. Acaba criando um problema para a igreja, criando um problema para si mesmo, porque ele se torna um falso mestre, um falso profeta. Os 12 discípulos são únicos e inimitáveis. Por outro lado, eles também são um modelo a ser imitado. Mas peraí, eles são inimitáveis, mas são um modelo? São um modelo. Em um sentido, não tem como ser igual a eles. Em outro sentido, é obrigação ser igual a eles. Entende? Em um sentido, eles estão numa posição que Jesus escolheu, só eles que vão ficar lá e acabou. Em outro sentido, nós temos que olhar para eles e tentar viver e fazer e agir como eles viveram, fizeram e agiram. Eles são únicos, porque tudo que nós sabemos sobre Jesus, nós sabemos do que eles nos contaram. Eles são as testemunhas que Jesus escolheu, eles são as pessoas para quem Jesus prometeu, olha, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu falei, tudo que eu ensinei, e vocês vão contar para o povo, vocês vão contar para as pessoas. E nós sabemos o que esses discípulos viram e ensinaram aqui. Aqui está o registro de tudo o que esses 12 apóstolos escreveram e deixaram para a igreja. Ah, mas tem o evangelho de não sei quem que acharam que é lugar. Mentira, não é de não sei quem. É uma forja, foi fabricado séculos depois, às vezes 300, 400 anos depois, por seitas gnósticas, colocado no nome daquele apóstolo só para ganhar algum tipo de referência ou de autoridade para as pessoas aceitarem. Eu acabei de traduzir essa semana um livro que chama Catecismo do Philippe Melanchthon. Eu já publiquei um documento histórico interessante, não é nada super completo, mas é um catecismo bastante interessante, até na parte da exposição dos 10 mandamentos, mas tem um prefácio no começo, porque assim, você encontra esse livro como Catecismo de Philippe Melanchthon. Sabe quem foi que escreveu esse livro? Não foi Philippe Melanchthon. Não sabemos quem foi, mas foi um autor anônimo que, para poder distribuir o material que ele achava bom, sabendo que ninguém ia comprar o livro no nome dele, colocou Philippe Melanchthon na capa. Todo mundo comprou. Philippe Melanchthon recebeu o livro e falou, até que eu gostei. Gostou do livro, foi lá, fez algumas modificações e mandou imprimir de novo. Falou assim, olha, agora pode imprimir o meu nome. Mas ele coloca no prefácio, esse livro que escreveu não fui eu, mas eu gostei, fiz algumas edições, pode publicar. Agora, esse pessoal não fazia isso. Esse pessoal, 300, 400 anos depois, eles queriam botar a teoria deles na boca de Jesus, moldar a igreja à imagem deles. O que eles faziam? Escreviam um livro contando as histórias do jeito que eles queriam, a versão deles, colocava o nome lá de um apóstolo, Filipe, Tomé, sei lá, e chegava lá na igreja, olha aqui o Evangelho de Tomé. Aí o pessoal falava, Evangelho de Tomé, mas nunca ouvi falar desse Evangelho de Tomé, ia lá ver a história, uma história escabrosa,
toda cheia de firula, um monte de papo furado, aí mostrar para outra igreja, não, eu sei, eu conheço essa letra aqui, ó, do irmão fulano de tal, que o irmão Zezinho aqui, ó, eu conheço ele, sei não, é o apóstolo Tomé, não, quem tem essas ideias aqui, o irmão Zezinho. Já logo a igreja tirava, ninguém se deixava enganar. Os livros que foram escritos pelos apóstolos estão aqui. Os apóstolos são as testemunhas que Jesus escolheu para nos transmitir a verdade do ensinamento de Jesus. Você quer saber o que Jesus ensinou? Leia o que os apóstolos falaram. Eles é que têm autoridade para dizer para você o que é que Jesus disse. Homem nenhum na terra tem essa autoridade. Só os apóstolos. Só. Eles foram escolhidos por Jesus. Nesse sentido, eles são únicos. Mas tem um sentido em que eles não são únicos, eles são um modelo, eles devem ser imitados, e nós devemos tentar ser como eles. Eles são um modelo para a liderança da igreja, porque os ministros do Evangelho devem imitar os 12 apóstolos. Veja, irmãos, olha o chamado de Jesus para esses 12. Ele chama eles para subir no monte, ter essa intimidade com Jesus, ouvir a palavra de Jesus. E aí, quando eles aprendem com Jesus, eles vão e praticam e abençoam as pessoas com aquilo que eles receberam. Os ministros do Evangelho têm que ter a mesma postura, eles têm que ter uma vivência com Cristo, para então eles poderem pregar a Cristo. O que é que Paulo fala? Que não seja neófito, ou seja, novo convertido. Por que alguém não pode ser um ministro do Evangelho, um pastor, se ele for um novo convertido? Bom, porque você tem que ter vivência com Cristo. Você tem que ter intimidade com Ele. Mas só ser velho convertido também não resolve, porque ser um velho convertido não garante que você tenha uma vivência realmente próxima de Cristo. Então aí a Bíblia fala de outras coisas, outros frutos que o Espírito Santo vai produzindo na vida do cristão e que você procura na vida do ministro do Evangelho. Mas no nível pessoal e espiritual, é dever de todo pregador da palavra que antes ele tenha vivência com a palavra, ele tenha vida com Jesus. Ele tenha vida com Deus para que ele possa então pregar a palavra de Deus. E o ministério do pregador, do servo do Senhor, ele é parecido também com os apóstolos, naquilo que os apóstolos faziam quando eles iam, porque os apóstolos eles iam pregar aquilo que eles tinham ouvido diretamente de Jesus, e aí pregando eles também iam curar e iam expulsar demônios. E os servos do Senhor, os ministros do Evangelho, eles têm que pregar a palavra do Evangelho, então eles têm um ministério triplo: pregar a palavra do Evangelho, ser um médico para a alma das pessoas, trazer cura, e ser um inimigo do diabo. Essa é a questão. E destruir o reino dele. Às vezes a gente tem uma coisa meio... Até tem uma forma de pensar a respeito disso, que pensa assim: olha, você vai pôr a mão sobre qualquer enfermo e ele vai ser curado. E você vai chegar numa pessoa endemoniada e vai falar, sai em nome de Jesus, e vai sair. E muitas vezes isso aqui se parece com isso mesmo. Você chega no enfermo, você ora por ele, ele é curado. Você chega no endemoniado, você fala, sai em nome de Jesus, e o demônio sai. Mas você percebe que é um pouco mais profundo do que isso. Não é simplesmente você expulsar o demônio daquela pessoa que está manifesta lá. É você destruir o império das trevas numa vida, numa família, numa casa. E como é que esses pregadores faziam isso? Como é que esses apóstolos faziam isso? Eles faziam isso com recursos que eles não tinham, eram recursos que vinham do Senhor. Por isso que é tão essencial para o apóstolo ter essa intimidade com Jesus, e é tão essencial para o ministro do Evangelho ter essa vida com Cristo. Ele só vai poder ser uma bênção para poder desmontar esse trabalho, esse reino diabólico na vida das pessoas, na vida das famílias, até mesmo nas estruturas da sociedade, se ele tiver revestido do poder de Deus e da graça do Senhor. Agora, é óbvio que também você pode esperar que Deus, em alguns momentos, vai fazer curas milagrosas e vai fazer libertações estrondosas.
Mas a gente tem que entender, irmãos, que é muito mais do que um show, é muito mais do que um momento, é muito mais do que um berro, é muito mais do que um sai, é muito mais do que isso. É um amor verdadeiro que vai penetrando, e vai limpando, e vai arrancando. A gente está com um problema lá em casa com as baratinhas tipo Paulistinho. Olha, quando fala Paulistinho, você já imagina que é problema sério. É uma baratinha que não vem do esgoto, pessoal. Ela não vem do esgoto. Não adianta você pôr nada no ralo. É uma baratinha que ela faz o ninho em caixas de papelão. Ela faz o ninho no motor da geladeira. E ali em casa ela decidiu fazer o ninho, até onde a gente conseguiu identificar, de onde ela já saiu umas 2 ou 3 vezes, já foram pegas no flagra, atrás do armário da cozinha. Então agora, como é que a gente faz para nos livrar da barata paulistinha? Só Deus sabe, irmão. A gente está tentando de tudo. A gente vai fazendo de tudo, vai pôr veneno, põe isca, põe isso, põe aquilo. E tudo começou porque alguém, 4 anos vivendo lá, sem baratinha paulistinha. Aí alguém, um vizinho, começou a viver de forma desregular e tal, e ali tudo sujo na casa, não limpava, começou a espalhar essas baratas para o condomínio inteiro, essas baratas foram espalhando. Chegaram lá. E agora como é que a gente faz? A gente tem que pôr veneno, a gente tem que vedar, a gente tem que olhar tudo. Então, às vezes, irmão, você chega numa casa, imagina a vida espiritual de uma pessoa com uma casa contaminada por barata. Você chegou, abriu a porta, acendeu a luz, as baratas já estão cobrindo o chão ali. Aí você anda, elas já vão fugindo, né? Vão fugindo. Só que, se você falar assim, olha que coisa tremenda, estou andando aqui, as baratas estão fugindo, estão correndo. A obra está feita, glória a Deus, vou embora. Já fui, ó, barato foi embora, bati o pé, mas tem umas 2, 3 baratas ali, as outras escapam comigo. Expulsei as baratas. Você expulsou as baratas? Ou você simplesmente mostrou para elas o caminho do esconderijo? Voltem para o seu ninho. Se você quiser matar as baratas, você vai ter que pôr veneno no ninho. E vai ter que descobrir onde que é. E vai ter que entrar, e vai ter que escafunchar ali. Então, o trabalho do ministro do Evangelho é destruir o reino das trevas, o reino do diabo. E não se faz isso simplesmente no momento. Você faz isso, encharcando a vida das pessoas com a palavra de Deus, com a graça do Senhor Jesus, com a misericórdia, e o poder de Deus vai penetrando e o diabo vai perdendo força. O primeiro momento, o primeiro encontro de poder que você tem com a força demoníaca, o diabo já dá aquela recuada, é que nem a barata que já foge, já corre, não vou me esconder aqui, vou me esconder ali, mas não tem escapatória, porque esses apóstolos, meu irmão, eles chegavam buscando mesmo. Então, quando você vê, por exemplo, Paulo pregando, ele chega em Atenas, ele vai para a praça, prega o evangelho, ali umas pessoas convertem, outras pessoas não convertem. Aquelas pessoas que converteram, Paulo vai fundo na vida delas. Aí ele chega em Éfeso, a porta se abre para o evangelho. O que Paulo faz? Faz culto? Não, ele abre uma escola. Ele começa a ensinar a palavra, todo dia. Todo santo dia ele começa a ensinar a palavra. Por quê? Porque eles são pregadores, eles estão ali para trazer a verdade do Evangelho, para curar as almas das pessoas e para libertar elas de todo o império das trevas. E a palavra de Deus desmancha o império das trevas na vida das pessoas. Então esse é o ministro do Evangelho. Ele imita os apóstolos nesse sentido. Não no sentido que ele vai trazer uma revelação nova que Jesus trouxe para ele. Não. O verdadeiro ministro do Evangelho vai trazer a mensagem que ele recebeu dos apóstolos. É aqui. É aqui que está a base. Toda a autoridade de um pastor se resume ao que está escrito aqui. O que a Bíblia diz que ele pode fazer, ele pode fazer. O que a Bíblia não diz que ele pode fazer, ele não pode fazer, não faça. Por quê? Porque ele não é um apóstolo. E mesmo os apóstolos não tinham autoridade para eles inventarem nada. O que fazia um apóstolo ter autoridade é o fato de que ele era uma testemunha daquilo que Jesus tinha falado. A autoridade está toda em Jesus.
Jesus simplesmente escolheu essas pessoas dizendo, olha, eu vou preparar vocês, eu vou ensinar vocês, depois eu vou dar um Espírito para vocês, que é o Espírito Santo, e esse Espírito vai capacitar vocês para falarem para o meu povo exatamente o que eu disse. E é essa a base de autoridade dos apóstolos, só essa. A base dos ministros do Evangelho é imitar o que eles disseram, fazer o que eles mandaram, do jeito que eles mostraram, porque eles são testemunhas de Jesus. Essa é a verdade a respeito dos 12 apóstolos e do ministério do Evangelho. Agora, Jesus escolheu esses 12, a Bíblia diz que quis. Simplesmente por isso, porque ele quis. Agora, presta atenção, irmãos, isso aqui não foi um chamado para salvação. Quando Jesus falou para os discípulos, você, vem, o resto fica. Não era um chamado para ser salvo. O chamado para a salvação já tinha acontecido, muita gente tinha recebido, outros tinham negado, uns tinham vindo, outros tinham ficado. O fato é que esse chamado não era para a salvação. O chamado de Jesus para a salvação é um chamado universal. Nesse chamado para a salvação, ele simplesmente fala, vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É para todos. E sai por aí perguntando quem é que está cansado, quem é que está sobrecarregado. Ah, meu irmão, eu quero ver você achar quem não está. Quando Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, você acha que ele está excluindo alguém? É universal, é um chamado universal. Se está cansado, se está sobrecarregado com o peso do pecado, venha Jesus. Ele está chamando você para vir, é um chamado universal. Ele quer que você venha, não tem ninguém que Jesus não quer que seja salvo. Ele quer que todos sejam salvos. Ele fala isso em muitos textos bíblicos. Eu acho, primeiro, fascinante, e segundo, revoltante, que ainda existam pessoas que se auto-intitulem mestres da palavra, que neguem que Jesus quer salvar todos os homens. Porque você pode falar assim, olha, mas eu não consigo entender a lógica disso, porque como Jesus vai querer que todos sejam salvos e nem todos vão ser salvos? Tudo bem, não entenda a lógica, você não é Deus, você não tem que compreender Deus, a única coisa que você tem que entender é o que Ele disse na palavra dEle. Tem poucas coisas mais claras na Bíblia do que o fato que Jesus quer que todos sejam salvos, é universal o chamado dEle. Quando ele começa a pregação dele lá no começo do Evangelho, a gente leu esses dias agora, o que é que ele fala para os fariseus? Não vim chamar justos, mas pecadores. Eu vim chamar os pecadores. Ele não coloca nenhum tipo de condição aqui, a não ser o fato de ser pecador. Quais os pecadores que Jesus veio chamar? Quais os que ele veio curar? Quais os que ele veio salvar? Tantos quantos forem pecadores. Então, se você pegar e falar assim, olha, eu não sei se eu sou um dos escolhidos para a salvação, porque, olha, vai que Jesus não quer me salvar, vai que ele não morreu por mim. Existem mestres da palavra, que têm a coragem de dizer que Jesus não morreu por todos os homens. É tão absurdo, é tão fora de toda a possibilidade do significado da pregação de Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Se você quer saber se Jesus te ama, pergunte para ele na palavra. Jesus, tu queres me salvar? Mostra para mim aqui nesse livro. E aí você vai ouvir Jesus falando assim para você. Você é um pecador? Se você disser para mim que você é um pecador, ótimo. Eu não vim para os justos, mas chamar os pecadores ao arrependimento. Então estou chamando você. Essa é a voz de Jesus para você. Você é um pecador, Jesus veio chamar você ao arrependimento. Estou cansado, estou sobrecarregado, não aguento mais. Ótimo, ouça Jesus chamando você. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está chamando você. Se você falar assim, mas mesmo assim eu estou em dúvida, pois então vá lá
para Paulo, pergunte para Paulo, fale, Paulo, será que Deus quer me salvar? Eu estou meio em dúvida, porque Ele só falou para mim, vinde, falou para mim, eu vim te chamar para salvação, para arrependimento. Será que Ele realmente quer me salvar? Aí Paulo vai responder para você assim, olha, Ele deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento do nosso Salvador. Então, meu irmão, não tem por que duvidar. Mas eu não sei se Jesus morreu por outros pecadores, os mais eleitos, os mais importantes do que eu. Eu não sou tão importante assim. Peraí, vem comigo aqui. Vamos perguntar para o apóstolo João. Sempre pergunta para os apóstolos: apóstolos, Jesus morreu por mim? Aí João vai falar assim para você: olha, Ele morreu pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas pelos do mundo. Você faz parte do mundo? Ou você é um ET? Você é um ET? Até se você for um ET, eu sou capaz de acreditar que Jesus morreu por você. Porque depende do tamanho da palavra mundo. Se mundo for o universo. Veja, irmãos. O chamado de Jesus para a salvação é universal. Mas existem outros chamados além do chamado para a salvação? Sim. Existem chamados ministeriais específicos. Esses chamados não são universais. Aí esses chamados são diferentes. Por exemplo, nessa multidão em que todos os cansados e sobrecarregados foram chamados para vir a Jesus, e todos os pecadores foram chamados ao arrependimento, só 12 foram chamados para ser apóstolos. Então o chamado para ser apóstolo é bem específico, não é universal. Não é para mim, também não é para você. Desculpa dizer, se você tinha esperança de se tornar um apóstolo, não vai ser, não vai rolar. E apóstolos são aqueles que Jesus escolheu lá. Eles são apóstolos. Nós vamos ouvir o que eles estão ensinando a aprender, só isso. O meu esforço, irmãos, como pastor, é não ser original. Eu quero ser um imitador, eu quero ser uma imitação de qualidade. É isso. A minha tentativa, o meu esforço é ser uma imitação de qualidade, só. A nossa tentativa é simplesmente imitar aquilo que Jesus estabeleceu através dos apóstolos só. Ler a palavra e aplicar na nossa vida, sem inventar moda. Quem inventa moda, cria um problema para si mesmo. Nós queremos fazer aquilo que Jesus mandou. Nem todos foram chamados para ser apóstolos, só aqueles 12 lá. Agora também, nem todos são chamados dentro da igreja, mesmo não tem ninguém que é chamado para ser apóstolo, ainda existe na igreja aqueles que são chamados para ser pastores, aqueles que são chamados para ser diáconos, aqueles que são chamados para ocupar outras posições da igreja diversas, não só pastor e diácono, mas outras coisas. Esses são os nomes principais, os nomes mais importantes que tem na Bíblia, com certeza. Mas existe uma série de atividades que você pode ter na igreja, certo? E Deus escolhe pessoas específicas para coisas específicas. Tem irmãos que ele já tem um chamado específico do Senhor para uma área muito importante da igreja para a qual eu não sou capacitado, né? Então imagina, por exemplo, tudo bem, eu até mobilizo, mas se os nossos jantares dependessem da minha mão, né, a gente ia ter bem menos jantares comunitários. Existe, graças a Deus, pessoas que têm um chamado, um dom para isso. E Deus vai distribuindo dons que não são universais, mas são bem específicos para cada pessoa conforme lhe apraz. Ter um chamado para o ministério, outra coisa importante, irmãos, se Deus chamou alguém, aliás, para o ministério da palavra, isso não significa que você é infalível. Veja, dentro desses 12, teve um que traiu Jesus. Tem pessoa que acha que porque ele tem um chamado de Deus para alguma coisa, então que ele não, ninguém mais pode repreender ele nunca pode estar errado, ele é que é o certo, ele é que é o infinito, ele é que é o máximo. Irmãos, isso não é a mensagem que você vê nos apóstolos. A nossa história como cristãos é uma história, muitas vezes, onde a gente luta com as nossas fraquezas e nós precisamos da ajuda dos irmãos, de conselhos, de sabedoria,
para que a gente possa corrigir a nossa vida e andar no caminho do Senhor e na palavra de Deus. Amém? Então, não, você não é absolutamente infalível, só porque você tem um chamado. Ah, não, Deus me chamou para pregar, então quem prega sou eu. Tudo bem, Deus me chamou para pregar, quem prega sou eu, mas algum irmão pode chegar e falar: pastor, você tem certeza daquilo ali que você falou? Vamos dar uma olhada aqui nesse texto de novo, me ajuda a ver isso aqui melhor, para eu conseguir enxergar isso que você está vendo aí, não? E a gente vai conversar, e talvez eu realmente tenha visto errado. Pode acontecer. Quem é infalível? É aqueles que receberam do Senhor a promessa e colocaram aqui na palavra. Isso aqui é infalível. Se não está aqui, não é infalível. Se está aqui, é infalível. Se não está aqui, não é infalível. A variedade de pessoas, irmãos, que Jesus escolheu para ser seus apóstolos, mostra que não existe um tipo só de personalidade para ser ministro do Evangelho. Você vê que nesses 12 que Jesus chamou, você fala assim: não, esses 12 eram os melhores. Os melhores em que sentido? Em qual sentido eles eram os melhores? Porque ali tinha um grupo grande de pescadores, ali tinha um cobrador de impostos, ali tinha alguns que a gente não tem muita certeza sobre o que eles faziam, ali tinha um que era um zelote, ou seja, era um cara que participava de um partido político que fazia, que promovia rebeliões, atos violentos, talvez eram até conhecidos como terroristas. Eu não sei se ele pessoalmente participou desses atos, mas que ele participava do partido como zelote, sim. Então veja, Jesus escolheu uma variedade de pessoas com traços de personalidade muito diferentes. Isso significa, irmãos, que não tem um traço de personalidade específico. Ah, não, para ser pastor, você tem que falar mansinho, você tem que ser fofinho, você tem que ser bonitinho. Ah, às vezes sim, pode ser um fofinho, bonitinho, pode ser pastor também, pode ser o cara que fala mansinho, pode ser pastor, pode ser. Agora, se o cara ele é mais também firme, mais incisivo, pode ser. Depende. O que vai depender? Depende do chamado específico de Deus para cada pessoa. Existem várias pessoas que podem servir no ministério. A questão principal é se a pessoa está disposta a passar pelo processo de transformação que Jesus vai fazer. Por isso que Jesus pode usar uma pessoa extremamente simples, certo? Um pescador, um cara acostumado a mexer com rede, com água, nunca pega em livro, nunca vai atrás de nada disso, e Jesus fala: não, eu vou transformar você. Você vai virar até escritor. Aí pega Pedro ali, que era um cara bem complicado, até meio nervoso, transforma ele, lapida ele, capacita ele, de repente Pedro está pregando, Pedro está escrevendo carta e tal, talvez ele não escrevia com a própria mão, mas ele ditava, o pessoal escrevia e falava: não, Pedro, fala desse jeito aqui que fica mais bonitinho e tal, não sei, talvez. Mas o Espírito Santo foi guiando, foi direcionando Pedro, e ele se tornou um grande homem de Deus, um líder da igreja estupendo. Agora Deus pega outro, um Paulo, um doutor, um cara extremamente sábio, mergulhado em livros, super lido, lê várias coisas, não lê só Bíblia, ele lê também poesia, lê um monte de coisa. E Deus usa Paulo. Claro que Paulo acaba escrevendo muito mais. Nos envolvendo na Bíblia, tem muito mais livro de Paulo do que de Pedro. Mas só que ambos são escolhidos por Jesus para o ministério. Pedro escolhido por Deus para ser apóstolo, Paulo escolhido por Deus para ser apóstolo. E qual a relação entre Pedro e Paulo? O que é que eles têm em comum? Um coração quebrantado e arrependido, uma disposição para obedecer o chamado que o Senhor deu para eles. E aí Deus pega o homem simples, transforma ele num grande homem de Deus. Deus pega um cara super cérebro, super inteligente, bem conhecido, poético até no jeito de falar, transforma ele também em um homem de Deus. Ambos aprendem a rejeitar a sua própria experiência passada em prol daquilo que Jesus está ensinando. Pedro tem que aprender com Jesus a falar com as pessoas. Pedro tem que aprender com Jesus a se expressar, a explicar o que ele está falando, a usar texto bíblico, a basear o que ele está falando na Bíblia e não na vontade dele. E ele aprende, quando chega na primeira pregação dele em Atos, ele cita versículos, ele conta histórias, ele explica, parece um baita de um doutor de Bíblia, mas é claro, ele fez o melhor doutorado com Jesus Cristo. Agora, Paulo também precisa aprender a desprezar a experiência passada dele, num certo sentido, para aprender o que Jesus está ensinando.
A ponto dele chegar numa carta e falar assim: olha, tudo aquilo que eu fiz, que eu aconteci, considere esterco. Eu quero só o que Jesus me ensinou. Irmãos, a irmã Maria provavelmente vai trabalhar, né? Saindo já, vocês dão licença, viu? Deus abençoe, Maria. Desculpa aí o horário, viu? Então, irmãos, eles têm que. Não tem ninguém que pode chegar diante de Jesus e falar: Senhor, olha, com o currículo que eu tenho, o senhor nem precisa me ensinar muito, não. Que agora eu estou preparado, eu sei. Jesus vai falar assim: sabe nada, inocente. Vem aqui comigo que eu vou te ensinar. E a vida cristã é isso, irmão. Não é só o chamado para ser pastor que é assim, é o chamado para ser cristão que é assim. Jesus transforma e capacita. E ele transforma tanto que, se você perceber os 3 primeiros na lista, Jesus transformou até o nome deles. Simão vira Pedro, é pedra. E Tiago e João viram filhos do trovão. Mas eu pensar assim, peraí, talvez Tiago e João até são nomes que têm um significado bonitinho. Por que tem que chamar eles de filhos do trovão? Simão talvez até tenha um nome bonitinho. Por que eles têm que chamar Pedro agora? Porque Jesus tem um propósito de chamar a vida dele específico. Ele vai ser transformado naquilo que Jesus tem na vida dele. Ministério, irmãos, agora a primeira lição que eles aprendem logo que eles descem do monte. Então eles estão lá em cima do monte e eles descem do monte e vai começar agora a parte prática do ministério. Foram ali alguns dias, talvez, a Bíblia não fala quanto tempo, mas foi algum tempo em cima daquele monte, aprendendo alguma coisa com Jesus. E agora vem a parte prática. E o que é que esse ministério faz? Será que eles chegam, né, em carros luxuosos, são recebidos pela multidão com aplausos, né? Ó, apóstolos, vem aqui, vamos dar, temos um... Não, uma multidão de desesperados, uma multidão de necessitados. E um mestre ali falando para ele: faz isso aqui, vai lá orar por aquele ali. Vai lá, fala de mim para aquele ali. Vai ali, expulsa o demônio daquele ali. Agora vai lá, põe a mão naquele enfermo lá que ele vai ser curado. Vai, estou mandando, vamos. E esses discípulos vão. A hora que ele volta, Senhor, já nossa, aquele ali foi curado. Jesus fala: que bom, agora vai naquele ali. E o trabalho. O que você tem que entender, meu irmão? Ministério é serviço. Ministério é serviço. É servir ao Senhor primeiro de tudo, ou seja, fazer aquilo que Jesus mandou. E você não faz esse serviço no seu próprio poder, porque sempre Jesus vai mandar você fazer algo para o que você provavelmente é completamente incapaz. Porque fala para mim, uma pessoa com um belo diploma de teologia pode chegar num demônio e falar: sai em nome do meu diploma? Um belo escritor de livros pode chegar num enfermo, num aleijado, e falar assim: em nome do meu livro que eu escrevi, levanta e anda. Não funciona, irmão. Não funciona. Mas Jesus pega esse discípulo e fala assim: vai lá e pega aquele aleijado pela mão e faz ele andar. Como é que esse cara vai fazer um aleijado andar? Fala para mim, meu irmão. Aí chega uma pessoa endemoniada lá. Ah, agora que eu estudei, que eu estou preparado, fiz o meu treinamento aqui, pode vir, Satanás. Você vai levar uma surra. Você vai levar uma surra. O demoniado pode ser o magricela, ele dá uma surra. Se ele estiver endemoniado mesmo, se não for emocional, se não for uma crise que ele está tendo, se há um demônio que está possuindo ele te dá uma surra. A Bíblia conta de um endemoniado que deu uma surra num grupo de homens judeus. Um sozinho deu uma surra, rasgou a roupa de todo mundo, arrancou o dente de todo mundo, arrancou o cabelo de todo mundo. Ninguém conseguiu segurar o cara. Vai com o seu treinamento lá enfrentar o diabo. Não, eu sou forte. Vai com o seu... Não, eu tenho uma botina bico de aço. Vai com a sua botina bico de aço. Você vai ver só. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus nos chama para fazer coisas para as quais a maioria das vezes nós somos completamente incapazes. Não existe poder em nós mesmos capazes de ir lá e salvar, libertar, curar, transformar. Não tem. Convencer, não tem. Mas Jesus falou: vai lá e convence. Vai lá e prega para eles até eles converterem. Vai lá e fala de Jesus para eles até eles ouvirem.
Então, assim, você tem que servir o Senhor fazendo aquilo que Ele manda com o poder que Ele dá. Não adianta você considerar o seu próprio poder. Você tem que fazer o que Ele mandou com o poder que Ele deu. É Ele que vai suprir os seus servos com o poder que eles precisam para enfrentar. E servir também, irmãos, ministério é servir o próximo. E servir o próximo, isso aqui é importante, não é fazer tudo que o próximo quer. Porque servir a Deus é fazer o que o Senhor mandou. Então servir o próximo é fazer o que o próximo mandou? Não. Porque às vezes o próximo vai mandar você fazer uma coisa errada. Melhor você não fazer. Melhor você não ir na ideia dele. Não é você ser manipulado, não é você ser enganado, não é tirar vantagem de você. Servir o próximo é fazer tudo o que Deus manda para o bem dele. Muitas vezes servir o próximo é fazer o que o próximo odeia que você faça, mas é o que vai fazer bem para ele, porque foi o que Jesus mandou. É isso que é servir o próximo. Servir o próximo não é agradá-lo todo o seu desejo, fazer tudo que ele pediu na hora que ele pediu, do jeito que ele pediu. Servir o próximo é fazer o que Deus mandou, sabendo que é para o bem do próximo, mesmo que isso não vai te trazer nenhuma vantagem. Os 12 discípulos começaram logo a servir. Entraram no ministério, somos os apóstolos. Você imagina a sensação de time desses caras, meu irmão, descendo o monte. Jesus ali na frente, e os caras atrás. Olha, agora nós somos a elite, rapaz. Tropa de elite de Jeová aqui, Jesus na frente. E Pedro, que era todo cheio de si, todo peitudo, com certeza já estava na marra do lado do mestre, assim. Agora eu quero ver quem mexe comigo. Achando que ia bombar, chegou lá, e o senhor Pedro começa a servir ele. Porque lava o pé daquele leproso ali. É o que Jesus fala às vezes. Vai lá e lava o pé daquele leproso. Vai lá, Pedro. Ele vai ser curado. Então também Jesus nem falou para ele que ele ia ser curado, só falou, vai e lava. Sabendo que o leproso ia ser curado na hora que ele começasse a lavar. Mas não tinha que contar nada para Pedro. Pedro era o discípulo, era o servo. Jesus era o mestre. Por que Jesus tem que falar para ele o que ele vai fazer? Vai lá e faz. Depois eu te conto. Depois eu te revelo o que vai acontecer. Começaram logo a servir. E descobriram que o serviço tinha duas características. Primeiro, era um serviço extremamente pesado. Não pense que o ministério é uma obra fácil, uma obra leve. O ministério é extremamente pesado. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Segundo, é muita quantidade. É pesado de fazer um só, mas não é só um, tem que ter um monte. É uma obra muito grande. E é muito difícil. Descobri isso rapidinho. Pensa comigo, reflete sobre isso comigo um pouquinho, por favor, irmão. Porque você pode ter um chamado específico de Deus na sua vida, para alguma coisa. Talvez você não é chamado para pregar, talvez você não é chamado para ser pastor, talvez você não é chamado para ser diácono. Você tem um chamado específico do Senhor na sua vida. Se você tem um chamado de ministério, qualquer que seja, o que é que Deus colocou na sua mão para fazer, é trabalhoso. Significa um pouco menos de sono, um pouco menos de descanso, um pouco menos de lazer e um pouco mais de trabalho. Porque todo trabalho significa isso, correto? Toda hora que você passa trabalhando é uma hora que você não passa assistindo o Senhor dos Anéis. Que eu ainda não consegui assistir esse ano. E pelo visto não vou conseguir. A minha tradição de assistir todo ano está morrendo. Não tem tempo, não tem jeito, não é para ter mesmo. Veja, nós temos que encarar o chamado de Deus para nós, até mesmo como igreja, um pouquinho mais. Até eu fiquei meditando sobre isso e falei, Senhor, porque às vezes eu não quero pesar para os irmãos, então eu não dou uma noção completamente realista do que vocês deveriam estar fazendo para o Senhor. E também, para ser honesto, às vezes eu não quero pesar para mim, certo? Então eu não assumo uma postura 100% realista do que eu deveria estar fazendo como ministro do Evangelho. Mas se nós formos 100% realistas com o que nós vimos Jesus fazer com esses 12 homens, colocar-os numa situação de ministério tão complicada,
complicada, tão cheia de trabalho, tão cheia, tão envolvida, que eles não tinham tempo nem para comer, você imagina para dormir. Eles estavam ali horas e horas e horas, como é que come? Dá um pedacinho de pão aí. E Jesus ia falar, vai lá e fala para mim, vai lá e pá. Você imagina, irmão, o frenesi desse ministério que eles estavam vivendo? E às vezes a gente quer uma maré mansa, marezinha mansa aqui, ó, vem aqui, tal, bonitinho, amém, aleluia, semana que vem, glória a Deus. E a gente esquece que o chamado do Senhor para nossas vidas inclui trabalho duro e em grande quantidade. O seu chamado inclui a sua profissão. O seu chamado inclui a sua família. O seu chamado, eu estava até conversando esses dias com a Pri, como o nosso chamado como pais, a gente tem que encarar meio que como profissional, num certo sentido. Em outras palavras, é muito maravilhoso, delicioso ser pai, com certeza, mas envolve trabalho, você tem que encarar esse trabalho que envolve a paternidade com seriedade. Eu tenho que encarar o que nós fazemos para o Senhor com seriedade, com esforço, com disciplina, com botar mesmo, sabe, o ombro ali debaixo da carga e falar, vamos carregar, porque se não carregar, meu irmão, essa carga nunca sobe. Essa é a realidade. Então você imagina mesmo uma situação ali, deve estar ali, tem um carregamento de vinho para vender. Se ele não for de manhã lá para o mercado e não sair oferecendo para as pessoas, ninguém compra. Então ele tem que ir, viaja aqui, viaja ali, vai lá, faz isso, faz aquilo, tal. Aí tem um motor desmontado lá para o Júnior montar. Certo? Tá cheio de peça para todo lado. Se ele pegar e falar assim, vou dar uma olhadinha no celular aqui, vou dar uma descansadinha, tô com uma coceira aqui, tá. Aquele motor ali, meu amigo, vai ficar, ó. Então ele tem que pegar e falar assim, agora vai. E apertar parafuso, e vai. Aí lembra, não, esse parafuso não está batendo aqui, então está no lugar errado. Eu pego outro parafuso, e assim. E assim é a nossa vida, assim é a vida de todo mundo, irmão. Você imagina então, se essa é a vida de todo mundo, até de quem não serve a Deus, até de quem não tem compromisso com o Senhor, a nossa vida no Evangelho tem que ser também assim. A gente tem que encarar com seriedade o chamado que o Senhor deu na nossa vida e trabalhar duro em cima dele. Trabalhar duro, trabalhar pesado. Que para mim é um prato cheio. Mas eu sou meio workaholic, mas eu também tenho tentações para preguiça às vezes. Também tenho tentações para moleza às vezes. E aí a gente põe uma desculpinha, não, é porque isso e tal, é porque você sabe, né, que tem sido difícil, tem sido... Ó, quando chegar no ponto que você não está conseguindo comer, que já faz uns 2 dias que você não come, e não é por causa de jejum, porque você não teve tempo, aí nós vamos conversar. Porque foi nessa situação que Jesus colocou esses discípulos. Foi nessa situação que Jesus colocou esses discípulos. Mas a gente faz corpo mole, irmãos, muitas vezes. Eu estou falando de mim, eu não estou falando só de você, não. Estou falando de mim, estou falando da minha situação. Eu estou falando, Senhor, tem misericórdia, nos ajuda, Pai, a encarar o que esses discípulos viveram, trabalhando com o Senhor. Isso durou anos, irmãos. Essa batalha aqui, você não pensa que foi uma fase de uma semana, não. Esses caras entraram no intensivão com Jesus Cristo 3 anos e meio. 3 anos e meio, sem tempo para comer direito. Corre para cá, corre para lá. Aí Jesus, quando estava no lugar, de repente falava assim, olha, agora vamos viajar, vamos. O que vai levar de mala? Leva nada, tá a roupa do corpo, vem, vamos embora. Você pensa que andar com Jesus era moleza? Tem gente que pensa que talvez a vida desses discípulos era como fosse sei lá, uma colônia de férias com Jesus e tal, agora Jesus... Não, tinha coisas maravilhosas. Você imagina esses discípulos vendo uma multidão sendo alimentada com 5 pães e 2 peixes? Esses discípulos vendo o mar se acalmar, mas lembre que quando eles estavam viajando e Jesus fez o mar se acalmar, era de madrugada e eles estavam remando. Esse era o nível, irmãos. Quem é que viaja de barco de noite? A remo, com tempestade. E quem foi que mandou? Foi Jesus. Jesus falou, entra no barco, sai remando até sair do outro lado. Mas Senhor, o Senhor vai ficar para trás? Não se preocupa comigo não, vai. Eu vou orar um pouquinho, depois eu... E você pensa que Jesus foi dormir? Jesus foi orar.
Irmãos, isso aqui era bastante frenético. Isso aqui era demais. Reflita sobre isso. E Jesus foi quem chamou eles para essa obra. E agora eles não tinham tempo nem para comer. Então isso significa, irmãos, que esse tipo de situação não é um sinal ruim. Quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, se nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou, porque aí tem a questão. Se nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou, e não a nossa própria carne. Porque a carne às vezes manda a gente fazer aquilo. Mas nós estamos na vontade do Senhor, fazendo o que a palavra do Senhor manda. E de repente nós estamos numa situação em que, cara, é tanta coisa para fazer, tem tanta alma para salvar, tem tanta gente para ser liberta, e tem tantas vidas sendo impactadas por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, que a gente mal tem tempo para comer. Isso não é um mau sinal. Isso pode ser um ótimo sinal. Isso pode ser um sinal de que você está no centro da vontade de Deus e que Deus quer que você esteja exatamente ali onde você está e glorificado seja o nome dele. O que é que Deus vai fazer, irmãos, depois dessa palavra? Eu não sei. Que a última vez, quando eu preguei sobre o Jó, eu fiquei com medo de pregar sobre o Jó de novo. E aí Deus manda esse tipo de palavra, você fala assim, Jeová, mas seja feita a vontade do Senhor. A gente quer ver os milagres ou não quer? A gente quer ver a operação de Deus ou não quer? A gente quer ver a obra do Senhor crescendo ou não quer? A gente quer ver a alma sendo salva ou não quer? Fala para mim qual é o grande herói da fé que você leu a história, a pessoa que você admira, que fez um grande impacto na vida da humanidade através do Evangelho e que não fez imensos sacrifícios para poder obedecer às ordens do Senhor. Fala para mim, quem é essa pessoa? Eu quero conhecer. Porque todo mundo que eu conheci até hoje, pessoalmente ou apenas de ouvir falar ou de ler histórias, fizeram imensos sacrifícios para que a obra do Senhor fosse feita. Todas elas. Quem não fez, todos os que eu conheço, envolvidos na obra do Senhor, que não fizeram grande sacrifício pelo Evangelho, são falsos profetas, falsos mestres e estão causando grande dano para a igreja. Essas pessoas não fazem grande sacrifício, elas estão sempre de férias, elas estão sempre curtindo, elas estão sempre viajando, elas estão super bem. As pessoas que eu conheço que estão fazendo um grande impacto no Evangelho hoje são pessoas que estão abrindo mão de muitas coisas. É a realidade. É a realidade. Eu ouço as histórias, eu ouvi as histórias do meu avô, eu falava, meu Deus. Meu avô plantou acho que 29 igrejas no estado do Paraná. 29 igrejas no estado do Paraná. E a minha avó tinha trauma dessa época, o resto da vida. Como foi sofrido para eles. Como foi extremamente sofrido para eles plantar aquelas 29 igrejas. 29 igrejas que eu com a minha tia Marli um dia paramos para contar. Vou contar aqui. Tia, como é que foi? Ela foi falando, uma cidade tal, eu fui anotando. Todos que ela lembrou, sem repetição. 29 cidades que meu avô plantou a igreja no Paraná. Algumas que até hoje, inclusive, esses dias ela teve uma lá, tirou foto e tal, tinha lá a foto do meu avô, o primeiro pastor, tinha foto dos outros pastores que vinham depois. Será que eu estou preparado para isso? Eu, sinceramente, irmãos, acho que não. Mas eu peço a graça e a misericórdia do Senhor. Eu sei que também meu avô fez algumas coisas que foram exageradas e acabou criando problemas para a família dele. Que foi um impacto negativo e talvez ele fez um pouco mais do que aquilo que ele realmente tinha que fazer e acabou exagerando na dose. Mas eu tenho certeza que se não é para eu fazer exatamente do jeito que meu avô fez, para não ter as consequências que ele teve na vida de forma negativa, no mínimo é para fazer mais do que eu estou fazendo. Para fazer para a honra e glória do meu Senhor e servir de uma maneira mais fiel. E você? E você, meu irmão? O quanto você está disposto a colocar em cima da mesa por amor do Evangelho? Porque esses discípulos foram chamados pelo Senhor para colocar tudo. Até que chegou um ponto, depois que Jesus tinha falado, dado uma bronca no homem lá, e aí Pedro ficou invocado, que é sempre Pedro, que era invocado, porque às vezes Deus chama alguém que é invocado. Senhor, mas nós abrimos mão, viu? O senhor está lembrado, né?
Ó, minha mulher está lá em casa, eu estou aqui no Cafundé do Judas, não sei nem onde que eu estou. Minha mulher está lá em casa cuidando das crianças. Meu barco está lá, alguém está cuidando. Isso eu estou pescando, não estou juntando dinheiro para nada. Estou só aqui. Seguindo o Senhor para cima, para baixo, vai para o norte, vai para o sul, vai para o deserto, vai para o campo, vai para a montanha. Me cure, liberte, não sei o que, não sei o que. A minha história parou lá, Jesus. Meus interesses acabaram todos. Aí Jesus pega e fala para ele: então, ninguém que haja abandonado mulher, filhos, casas, campos, riquezas, por amor de mim do Evangelho, que não receba 100 vezes mais aqui nessa terra, com tribulações, e no porvir a vida eterna. Então existe uma promessa, existe um amor de Jesus especial por aquelas pessoas que ouvem a voz do Mestre e seguem. Existe. Existe. E existe um chamado do Mestre para você. Então, irmãos, Jesus é Jeová que veio visitar o seu povo. Ele chama todas as pessoas para arrependimento e para fé. E para salvação. Se você não ouviu esse chamado ainda, eu convido você, se arrependa dos seus pecados, creia no Evangelho, Jesus quer te salvar. Só tem uma pessoa que impede você de ser salvo, você mesmo. Jesus quer salvar você. Nem o diabo tem poder. Se você quiser se arrepender, creia, você vai ser perdoado. Todos os seus pecados vão ser lançados no mar do esquecimento. Jesus não vai jogar na sua face, Ele te ama, Ele quer te salvar. Só você se impede. Só você e mais ninguém. Venha, Jesus. Ele chama a todos, isso inclui você. Agora, esse mesmo Jesus também escolheu 12 homens que Ele chamou para ser apóstolos, e através do testemunho desses homens, nos ensinar, e nós aprendemos de Jesus através dos apóstolos. Mas o Senhor ainda chama pessoas para diversos ministérios, não para apóstolos, com certeza, mas para 1 milhão de coisas, inclusive o ministério do Evangelho, o pastoreio, com certeza, mas para outras coisas também. E o poder do Senhor, o mesmo poder que estava com os 12 apóstolos, está conosco hoje. O mesmo poder para fazer na nossa vida coisas maravilhosas, para salvar, curar e para libertar. Jesus pode te usar de uma maneira gloriosa para salvar a sua família, para curar a sua casa, para libertar as pessoas que entrarem em contato com você, para usar você como uma luz do Evangelho para a vida de todas as pessoas que cruzarem o seu caminho e para destruir o reino das trevas. Essa é a nossa missão, é ser inimigo do inimigo. Não seja amigo do inimigo, seja inimigo do diabo. Existe sim uma batalha, existe sim um esforço, existe sim uma luta, não para ser salvo, porque lembra, nós fomos salvos, pela graça, gratuito, mas para honrar e glorificar o nosso Rei. E é o fruto de quem foi salvo entrar nessa luta, é o fruto de quem foi salvo entrar nessa batalha, mas ao mesmo tempo lembrar que embora você se esforce, não é o seu esforço que te dá a vitória, é o Senhor que dá. Embora você batalhe, embora você lute, não é a sua luta que dá a vitória, é o Senhor quem dá. E é isso que garante a nossa vitória, o poder de Jesus em nós. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pelo poder do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, pelo chamado na nossa vida para a salvação e pelo chamado que o Senhor tem dado na nossa vida, Pai. Para mim, o Senhor tem me chamado para pregar a palavra, é isso que eu faço, não sei fazer outra coisa direito. Meu Pai, para outros irmãos, o Senhor tem chamado de outras formas, Pai, de várias maneiras. Dá-nos, Pai, um coração dedicado ao Senhor para fazer a Tua vontade, pregar a Tua palavra, anunciar o Teu Evangelho, Pai. Que nada venha nos impedir de fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado. Nem o medo, nem a preguiça, nem a falta de coragem, nem os nossos maus hábitos. Nada, Pai, nem a nossa carnalidade. Dá-nos um coração para Te servir, Pai. Que o pecado não entre dentro de nós, Pai. Que o pecado não nos domine, mas que em nome de Jesus o Senhor domine o nosso coração e nos dê a vitória para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.